Estamos de volta para tratar de outro assunto agora. Vamos falar sobre a América Latina no século XX. A América Latina que a gente conhece hoje, ela passou por um processo bem semelhante quando a gente fala da América Latina, né? A gente precisa entender que as três Américas, elas tiveram uma espécie de colonização diferente. Se eu vou pegar a América do Norte, mais precisamente o Canadá e os Estados Unidos, o tipo de colonização que ocorreu ali foi a colônia de povoamento, não é? Devido às guerras religiosas que estavam ocorrendo na Europa, por volta do ano 1555, grupos de religiosos saíram de lá e vieram povoar a região ali da América do Norte, mais precisamente do Canadá e dos Estados Unidos. Toda a chamada América Latina, que vem do México, que também está ali na América do Norte, boa parte, quase toda a América Central e América do Sul, tiveram um tipo de colonização diferente da colonização dos Estados Unidos e do Canadá. Ali, o tipo de colonização foi a colônia de exploração, ou seja, os europeus vinham aqui, retiravam todos os recursos naturais, madeira, ouro, levavam para a Europa e revendiam. Ou seja, aqui era usado apenas para exploração e fins lucrativos dos países europeus. Então, essa é a diferença que pode dar uma certa dimensão para a gente, para um entendimento, quando a gente vê hoje, por que os Estados Unidos é um país desenvolvido, o Canadá é desenvolvido, enquanto que o México e os outros países da América são atrasados, né? Então, isso ali pode ser uma das justificativas. Tem outras que a gente vai falar agora. Mas para a gente entender o século XX, a gente tem que voltar no século XIX. Ali no século XIX estava acontecendo coisas semelhantes em quase todos os países da América Latina. Eles estavam passando pelo processo de independência. Nós, brasileiros, já estamos acostumados com o nosso 7 de setembro, que é o dia da nossa independência, né? E todos nós sabemos que o Brasil é a colônia de Portugal, ele se torna independente, mas ele continua na condição de monarquia. Ele mantém o regime político e econômico monarca, né? Enquanto que os outros países da América Latina, eles vão se tornar repúblicas após a sua independência. Então aí já tem uma outra diferença, né, entre o Brasil e os outros países da América Latina. Quando a gente fala das repúblicas das bananas, foi um título que foi dado quando os Estados Unidos estavam adquirindo uma espécie de controle, uma influência, um controle econômico, político, né, até o controle cultural, que a gente pode dizer, em relação aos outros países. Esse nome bananas, porque eram repúblicas que eram fracas, né, que vira e mexe, aconteciam revoltas, não tinha uma democracia consolidada, não é? Então eram consideradas repúblicas de bananas, né, diferente da República Americana, que veio desde 1776, com a independência, o 4 de julho, e até hoje é um dos países que tem a sua democracia consolidada, né? Então, esse termo repúblicas de bananas, porque eram republiquetas que estavam ainda se encontrando na história, tentando organizar o seu processo democrático, tentando se consolidar como nação. Quando a gente fala do México, o México ele passou por várias revoluções também. No início ali de 1910, né, vai haver movimentos populares que, de certa forma, queriam derrubar o governo vigente lá para poder iniciar um governo que fosse um pouco mais social, voltado mais para as pessoas, para dar condições de vida para os mais pobres. E esse processo, nós vamos ter duas figuras importantes que vão se destacar, o Villa e o Zapata. Esses dois caras, eles vão liderar esse processo da revolução aqui no México, e vão ganhar fama, né? Uma fama que de certa forma vai se tornar perigosa aos olhos dos Estados Unidos, que é o país mais rico, o país que influenciava toda a região. Era uma espécie de líder. Os Estados Unidos, ele exercia esse controle em toda a região da América, né? Tem até aquele ditado, né? A América para os americanos, né? Então eles tinham essa ideia de ser o juiz de tudo que acontecia nos países da América. E quando surgiam figuras como essas duas aqui, o Villa e o Zapata no México, representavam, de certa forma, uma ameaça a esse controle daquilo que os Estados Unidos queriam para a América. Né? Três importantes pontos a gente tem que destacar na América Latina. O populismo, o nacionalismo e o processo de indústria, né?
Enquanto que a Europa, no século XIX, início do século XX, ela já entra como as suas indústrias consolidadas, aqui na América eles ainda vão estar no processo ainda de iniciação, bem tímido, não é? E o populismo são aqueles líderes que vão, de certa forma, usar a imagem do povo para se consolidar e se perpetuar no poder. Aqui na América vai ser comum, muitas figuras importantes vão surgir nesse momento. O nacionalismo também vai ser uma vertente muito forte, porque como os países estão saindo daquele processo de colônia, eles precisam se consolidar. Aquela ideia da bandeira, do hino, eu represento o meu país e meu país precisa me dar a condição necessária para que eu possa viver. Então eu vou apoiar incondicionalmente o meu país. Então o nacionalismo, nessas repúblicas que estão saindo do processo de colonização, se tornando independentes, vai ficar muito forte nesse período aqui. Não é? E o processo de industrialização que ainda vai ser bem tímido em quase todos os países. A exemplo do Brasil, só na década de 30, quando Getúlio Vargas chegar ao poder, né, que o Brasil vai iniciar o seu processo industrial. E os outros países também, nessa mesma época, década de 30, década de 40, é que vão começar o seu processo industrial, bem atrasado em relação à Europa. A chamada doutrina de segurança nacional. Essa doutrina de segurança nacional, os Estados Unidos eles vão lançar em todo o continente. Ou seja, eles vão, de certa forma, estar vigiando a política dos países da América. Porque, em relação à Europa, foi uma espécie de acordo. Eles falaram o seguinte: os assuntos da Europa nós não se metemos. Em relação à África, à Ásia, vocês tomam de conta. Agora, na América, é com a gente. Então, tudo que acontecia na América, os Estados Unidos eram uma espécie de juiz. E eles estavam lá dizendo o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. Então eles vão criar essa doutrina de segurança no continente. A década perdida de 1980. É interessante falar que, se for pegar no Brasil, na Argentina e na maioria dos países da América Latina, a década de 80 eles chamam de década perdida. Por quê? Porque nesse período a maioria dos países ainda estão vivendo ainda um período de regime militar. O Brasil teve o seu regime militar, a Argentina também teve seu regime militar, o Chile, o Uruguai, vários países aqui passaram por esse processo, que era resquícios ainda da Guerra Fria, a influência dos Estados Unidos e União Soviética. Então, grupos e ideias socialistas se espalharam por todo o continente e esses grupos eles foram sufocados, lógico, pelos Estados Unidos, com toda a sua influência, o seu poder econômico e principalmente o poder bélico, né? Os Estados Unidos, ele vai, de certa forma, achatar todos esses movimentos. E vendo que a coisa podia fugir do controle, ele vai financiar os militares a tomarem o poder na maioria dos países. Foi o que ocorreu no Brasil, na Argentina, no Chile, né, e no Uruguai. Então, os militares eles vão controlar a economia, vão sufocar os movimentos de origem socialista e vão atravessar o processo de crise, principalmente a crise que vai acontecer em 1973, a famosa crise do petróleo, né, em que os árabes vão querer aumentar o valor do barril e vai causar uma crise em todos os países capitalistas. A América, que aqui que dependia muito, os governos militares, que eram espécie de subsidiado dos Estados Unidos, eles vão sofrer. Todo o contexto dos países capitalistas irá sofrer com essa crise do petróleo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos estar vivendo o chamado milagre econômico. Em 1968, que vai de 68 até mais ou menos 73, 74, quando ocorre a crise e aí tudo vai por água abaixo. O Brasil está crescendo, está contratando, está abrindo estradas na Amazônia, construindo pontes e tudo mais. Mas aí quando vem essa crise do petróleo em 73, os Estados Unidos ele para de injetar capital aqui no Brasil e nos países aliados, e aí vem aquela crise, né, desemprego e problemas sociais que vão acarretar. E a década de 80, ela tem essas diferenças. A gente fala que é a década perdida, mas ela teve seus altos e baixos. Né? Isso a gente pode dizer. Os anos 90, se eu for falar nos anos 90 e anos 2000, eu destaco aqui nos anos 90 a Argentina, não é?
Em 1986, o regime militar, ele praticamente acaba o regime militar e vai surgir duas figuras políticas interessantes na Argentina. O Alfonsín, né, em 86, e depois ele vai dar lugar, em 1990, para o Carlos Menem. Né? Essas duas figuras na Argentina, elas vão dar início a um processo de colocar a Argentina de acordo com a política neoliberal. Ou seja, vão abrir os mercados da Argentina e aos produtos importados, e também aqui empresas de fora venham trabalhar na Argentina para estimular o emprego e os investimentos. Aqui no Brasil, na década de 90, nós vamos ter a figura do presidente Fernando Collor de Mello. Ele vai exercer esse papel, esse mesmo papel do Alfonsín e do Carlos Menem. O Collor, ele vai ser o responsável, apesar de ficar apenas 2 anos, ele sofre impeachment, ele entra em 90, em 92 ele sofre impeachment. Mas o Collor, ele vai ser o cara responsável por abrir os mercados brasileiros e colocar o Brasil no sistema neoliberal. As empresas vão vir, né, vão se instalar e vão gerar emprego, só que o nosso mercado não vai estar pronto para receber essas indústrias, e muitas empresas nacionais vão sentir dificuldades, vão até quebrar, vão deixar de funcionar quando o Collor iniciar essa política aqui. Né? O ano de 1999, eu destaco a Venezuela. Né? A Venezuela, que todo mundo sabe, que está passando por sérios problemas. Até 1999, a Venezuela era um país riquíssimo, um dos maiores, os mais ricos da América, produtor de petróleo. Assim como o Brasil tem a Petrobras, a Venezuela tem a PDVSA, que é uma importante empresa de refinaria de petróleo, que exporta para o mundo todo. Mas no ano de 1999 ocorre uma espécie de golpe lá, um golpe militar, um acordo em que Hugo Chávez ele consegue ganhar as eleições e aí, a partir daí ele vai dar início ao seu projeto bolivariano na Venezuela. É uma espécie de socialismo que ele vai iniciar na Venezuela e ao longo do tempo ele vai modificando a Constituição e vai se perpetuando no poder. Ele fica no poder até o dia que ele morre. Se não me engano, eu acredito que em 2016, 2011, 2016, ele morre e aí ele dá lugar para o seu companheiro, amigo, que é o Nicolás Maduro, que está até hoje fazendo o mesmo processo. Eles modificam lá a Constituição para poder se perpetuar no poder e dar continuidade a esse projeto bolivariano socialista na Venezuela. O que está acontecendo nesse processo? A gente sabe que todos os países que pegaram e implantaram o sistema socialista, na prática, eles passaram por dificuldades econômicas. Por quê? Porque a princípio eles se fecham economicamente. É o que aconteceu lá no processo da revolução, que culminou no fim da União Soviética. O Trotsky, se você se recorda na outra aula anterior que eu falei de Revolução Russa, ele queria espalhar o socialismo para o mundo todo. Porque ele acreditava que se todo mundo fosse socialista, haveria uma espécie de acordos, facilitaria a questão da distribuição, da compra e da venda das mercadorias. Mas o Stalin não, ele acreditava que o socialismo deveria ser em um único país, e que cada país que quisesse implantar o seu socialismo, eles até ajudariam com alguma força, mas cada um seria responsável pelo seu socialismo. E esse é o principal ponto que vai determinar o fracasso do projeto socialista em quase todos os países. A Venezuela, apesar de ser um país rico na produção de petróleo, o turismo e tudo mais, ela não é autossuficiente. Aqui no nosso continente, acredito que nenhum país, nem mesmo o Brasil, com todas as nossas riquezas, nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes principalmente de tecnologia, que a gente não produz aqui. Nós temos a matéria-prima, mas não temos as pessoas para poder manipular, né, e produzir, transformar a nossa matéria-prima em tecnologia. Né? Diferente dos Estados Unidos, que é grande, é rico, tem a matéria-prima e tem as pessoas para desenvolver. Então, por isso que a Venezuela, quando se fecha nesse projeto chavista do bolivarianismo, ela começa a sentir principalmente as questões econômicas. Grandes empresas vão sair e vai gerar fome e a miséria, e hoje as pessoas estão na situação que estão. Não é? A gente falar da América Latina, se você for analisar, é um pouco parecido. Eu pego a Argentina, a condição do Brasil, da Argentina, do Chile, né? Eu esqueci de falar do Pinochet, mas o Pinochet também é uma figura importante ali.
militar, né? Naquela época em que os militares estavam comandando todos os países da América Latina. Vai haver repressão, né? Lá no Chile o regime militar vai ser um dos mais pesados, porque o Pinochet vai perseguir e vai praticamente matar, exterminar toda a oposição que tiver ali, né? É isso que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a América Latina. Lá na plataforma, vocês vão ter mais vídeos, exercícios que a gente passou. Então, assim, eu quero pedir para vocês, que vocês aproveitem esse tempo que vocês estão tendo aí para poder estudar, se aprofundar. Até porque, né, vocês estão no terceiro ano, logo vocês vão estar fazendo o Enem. Assim que liberar, né, vocês têm que estar preparados. Eu coloquei mais vídeos e os exercícios, excelentes exercícios que vocês vão ter lá na plataforma para poder se aprofundar mais. Ok?